Na noite de 12 de junho de 2020, Rayshard Brooks, um afro-americano de 27 anos, foi morto a tiros pelo oficial do Departamento de Polícia de Atlanta, APD, Garrett Rolfe. O oficial da APD, Devin Brosnan, estava respondendo a uma reclamação de que Brooks estava dormindo em um carro bloqueando a pista do restaurante Wendy's. No local, Brosnan pediu ajuda pelo rádio e Rolfe chegou alguns minutos depois. Rolfe realizou um exame de bafômetro que indicou que o teor de álcool no sangue de Brooks estava acima do limite legal para dirigir. Rolfe e Brosnan começaram a algemar Brooks, e Brooks agarrou o taser de Brosnan e tentou fugir. Rolfe perseguiu Brooks a pé, e Brooks se virou e disparou o taser na cabeça de Rolfe. Rolfe então disparou 3 vezes contra Brooks, acertando-o 2 vezes. Um terceiro tiro atingiu um carro ocupado. No momento em que Brooks foi baleado por Rolfe, o taser havia disparado 2 vezes, o máximo de vezes que poderia ser disparado. Brooks morreu após a cirurgia. Imagens do incidente, gravadas nas câmeras dos policiais, no telefone de uma testemunha e no sistema de segurança do restaurante, foram amplamente divulgadas. A chefe de polícia Erika Shields renunciou um dia depois. Naquele mesmo dia, Rolfe foi demitido e Brosnan foi colocado em funções administrativas. O promotor do condado de Fulton acusou Rolfe de homicídio qualificado e 10 outros crimes. Brosnan com agressão agravada e 2 acusações de violação de juramento. O promotor do condado de Fulton, Paul L. Howard, usou videoclipes do tiroteio em seus comerciais de campanha para sua tentativa mal-sucedida de reeleição em 2020. O sucessor de Howard concluiu que o escritório do promotor não poderia processar legalmente as acusações politizadas contra Rolfe. Em 5 de maio de 2021, o Conselho do Serviço Civil da cidade de Atlanta restabeleceu Rolfe com salários atrasados, após constatar que a cidade de Atlanta não lhe concedeu direito ao devido processo. Em junho de 2022, Rolfe e Brosnan entraram como uma ação federal, alegando que foram atacados por Brooks e tinham o direito de usar a força para impedi-lo de uso iminente de força ilegal contra eles. Em 23 de agosto de 2022, os promotores anunciaram que os 2 policiais não enfrentariam mais acusações, afirmando que o uso de força letal foi objetivamente razoável e que eles não agiram com intenção criminosa. Data: 12 de junho de 2020. Tempo: 23:23. USA. Local do crime: Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Coordenadas: 3343 18,4 N 8423 31,3 W. Tipo de crime: homicídio por arma de fogo, assassinato policial. Réu: S. Garrett Rolfe. Atirador. Vítimas: 1. Rayshard Brooks. Pessoas envolvidas: Rayshard Brooks era um trabalhador de restaurante afro-americano de 27 anos, que morava em Atlanta. Ele estava casado há 8 anos, e tinha 3 filhas e um enteado. Em agosto de 2014, ele foi condenado e sentenciado a 1 ano de prisão por 4 acusações, incluindo falso prisão e crueldade criminosa contra crianças. 2 anos depois, ele foi condenado a 12 meses adicionais por violar sua liberdade condicional. Em uma entrevista em fevereiro de 2020, Brooks discutiu os 2 anos que passou na prisão e suas dificuldades após ser libertado, como dificuldade em encontrar trabalho. Sob a influência de condenação ou condenação por posse de drogas poderia ter levado à revogação de sua liberdade condicional e um retorno à prisão. Garrett Rolfe formou-se em justiça criminal pela Georgia State University em 2013. Garrett Rolfe era policial no Departamento de Polícia de Atlanta desde 2013. Ele fazia parte de unidades APD especializadas em aplicação de DUI. Em 2016, ele recebeu uma repreensão por escrito por mirar sua arma em um carro roubado sendo perseguido.
Uma arma de fogo foi posteriormente recuperada do carro roubado em maio de 2019. Ele foi homenageado pelo Motorcyclist Drunk Driving por fazer mais de 50 prisões por DUI no ano anterior. No início de 2020, ele realizou treinamento no uso de força letal e na desescalada. Devin Brosnan é policial de Atlanta desde 2018. Morte às 22h42 na sexta-feira, 12 de junho de 2020. O oficial do Departamento de Polícia de Atlanta, Devin Brosnan, chegou ao restaurante Wendy's na 125 University Avenue, no sul de Atlanta, para investigar um relato de um homem, Brooks, dormindo em um carro que bloqueava a pista de passagem. Que Brosnan acordou Brooks e disse a ele para mover o carro para uma vaga de estacionamento e tirar uma soneca. Brooks adormeceu novamente sem mover o carro. Brosnan novamente acordou Brooks e Brooks estacionou o carro. Brosnan verificou a carteira de motorista de Brooks e pediu pelo rádio a ajuda de um oficial certificado para conduzir investigações de direção sob influência de álcool. O policial Garrett Rolfe chegou às 10h56 e, com a permissão de Brooks, realizou uma revista em busca de armas, um teste de campo de sobriedade e um teste de bafômetro. Brooks parecia debilitado e estava confuso sobre onde estava. Ele disse que teve bebida em meia e negou dirigir, ou estava bêbado demais para dirigir. O bafômetro registrou um nível de álcool no sangue de 0,108%, acima do limite legal de 0,08%. Brooks pediu para deixar o carro no estacionamento durante e caminhar até a casa da irmã. Casa a uma curta distância até este ponto. Os meios de comunicação caracterizaram Brooks como descontraído, amigável e cooperativo. Às 11h23, Rolfe disse a Brooks: "Tudo bem, acho que você bebeu demais para dirigir. Coloque as mãos atrás das costas para mim." Ele e Brosnan então se moveram para trás de Brooks para algemá-lo. Brooks tentou se libertar e ele e os policiais brigaram no chão. Durante a luta, Brosnan sacou seu taser, mas Brooks o arrancou dele e disparou. Brosnan diz que o taser entrou em contato com ele e ele bateu com a cabeça na calçada, causando uma concussão. Brooks se levantou e deu um soco em Rolfe, que sacou seu próprio taser e disparou os 2 cartuchos em Brooks sem efeito mão. Enquanto ainda corria, Brooks olhou para trás, meio virado, e disparou o segundo tiro do taser de Brosnan, capaz de 2 tiros antes de ser recarregado, em Rolfe, mas sua mira foi alta. De acordo com os promotores, Brooks e Rolfe estavam separados por 18 pés, 5,5 m, quando Rolfe largou seu taser, sacou sua arma e atirou em Brooks uma vez no meio das costas e outra nas nádegas. Os promotores alegam que o terceiro tiro atingiu o veículo próximo, errando por pouco seus 3 ocupantes, disputado pelos advogados de Rolfe. Ao contrário das descobertas do Georgia Bureau of Investigation, GBI, os promotores alegaram que Rolfe disse "eu peguei". 2 minutos depois que Brooks foi baleado, Rolfe apareceu para desenrolar um curativo e colocá-lo no torso. Brooks 7 minutos depois que Brooks foi baleado, uma ambulância chegou e ele foi levado ao hospital, onde morreu após uma cirurgia. Brosnan foi tratado por uma concussão. Ações de emprego. No dia seguinte, Rolfe foi demitido e Brosnan foi colocado em serviço administrativo. Em 4 de agosto, os advogados de Rolfe entraram como uma ação contra a prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, e o chefe de polícia em exercício, Rodney Bryant, por demissão ilegal, buscando a reintegração de Rolfe, juntamente com salários e benefícios atrasados. Em 5 de maio de 2021, a demissão de Rolfe foi revertida. Ele foi reintegrado ao Departamento de Polícia de Atlanta com salários atrasados. O Conselho do Serviço Civil de Atlanta concluindo que ele não teve direito ao devido processo legal.
Acusação. Seguindo o procedimento padrão, o GBI abriu uma investigação. O médico legista do condado considerou a morte de Brooks um homicídio em 17 de junho de 2020. Enquanto a investigação do GBI ainda estava em andamento, Paul Howard, o promotor distrital do condado de Fulton, anunciou 11 acusações contra Rolfe. Homicídio qualificado, 5 acusações de agressão agravada, 4 violações de juramento policial e danos à propriedade. Brosnan foi acusado de agressão agravada e 2 acusações de violação de juramento. Howard argumentou que o taser que Brooks havia tomado não representava perigo, pois depois de ser disparado 2 vezes, não poderia atirar novamente. Que Rolfe e Brosnan não forneceram ajuda médica oportuna a Brooks por mais de 2 minutos. E alegou que Rolfe o chutou e Brosnan subiu em seus ombros. E que foi uma violação da política do departamento Rolfe começar a algemar Brooks antes de dizer que ele estava sendo preso. A investigação subsequente do GBI chegou a conclusões diferentes das do ex-promotor público Paul Howard, em alguns casos não encontrando evidências para suas reivindicações e em outros as contradizendo. A parte divulgada do relatório do GBI identificou que, com base nos resultados da toxicologia, Brooks estava sob a influência de drogas ilícitas e álcool, incluindo cocaína, um sedativo prescrito e etilona, vários dos quais foram encontrados no carro de Brooks, contrariando a declaração de Howard que Brooks estava apenas ligeiramente prejudicado. Peguei ele depois de atirar em Brooks, e que Rolfe não chutou Brooks, como Howard alegou. Brosnan foi libertado em 18 de junho após pagar uma fiança de $50 mil por volta de 18 de junho. A Georgia Law Enforcement Organization, uma organização sem fins lucrativos, começou a arrecadar fundos para Rolfe pagar seus honorários advocatícios, arrecadando $500 mil até 13 de agosto. Rolfe foi libertado em 1º de julho em um título de $500 mil com condições. Por volta de 14 de julho, o procurador-geral da Geórgia, Chris Carr, solicitou que o GBI ampliasse sua investigação no escritório do condado de Fulton, chefiado por Howard, para determinar se as intimações do grande júri, buscando informações sobre Rolfe, foram emitidas legalmente. Howard já foi objeto de uma investigação da GBI sobre o uso de uma organização sem fins lucrativos para canalizar quase $200 de fundos da cidade para sua conta bancária pessoal. Em 20 de julho, o advogado de Rolfe entrou como uma moção, buscando a recusa de Howard da acusação de Rolfe com base no fato de que ele seria chamado como testemunha necessária pela defesa para responder sobre as declarações que ele fez de que o advogado alegou serem eticamente inapropriadas e ações que supostamente procuravam sistematicamente privar Garrett Rolfe de um julgamento justo e de um júri imparcial. Durante a semana de 2 de agosto, o escritório do promotor solicitou um mandado de busca para obter informações sobre o site de arrecadação de fundos criado para Rolfe, tentando obter informações, inclusive sobre quem havia estabelecido o site, quanto dinheiro havia sido arrecadado e onde o dinheiro foi, representando que queria as informações para apoiar uma possível acusação de violação de títulos. Um dos advogados de Rolfe condenou o pedido afirmando: ele Howard procurou descobrir as informações privadas de americanos que doaram para a defesa de Garrett Rolfe porque acreditavam em sua inocência. Posteriormente, um juiz indeferiu o pedido de mandado em 4 de agosto, dia em que os advogados de Rolfe entraram com a ação de reintegração. O escritório do promotor entrou como uma moção para revogar a fiança de Rolfe, alegando que Rolfe havia viajado para a Flórida sem permissão.
prisão domiciliar/confinamento domiciliar, nem foi proibido de viajar para fora do estado, e que eles haviam, como cortesia, notificado os promotores de sua viagem por e-mail antes da viagem em 12 de agosto. O juiz-presidente recusou-se a revogar a fiança de Rolfe, mas alterou proibindo viagens para fora do estado. A demissão de Rolfe foi revertida. Ele foi reintegrado ao Departamento de Polícia de Atlanta com salários atrasados em 5 de maio de 2021. Em 12 de agosto de 2020, Howard foi derrotado em sua candidatura à reeleição por Fani Willis. Ao assumir o cargo em janeiro de 2021, Willis fez uma petição formal ao Procurador-Geral da Geórgia, Chris Carr, para assumir o caso de seu escritório. Willis afirmou que sua investigação mostrou que a decisão de seu antecessor de processar os policiais envolvidos pode ter sido politicamente motivada e envolver violações das regras de ética que os advogados devem seguir pela Ordem dos Advogados da Geórgia. Um stand no promotor, se a situação surgir. Em fevereiro, Carr rejeitou o pedido de Willis por carta, afirmando que parece bastante claro que seu escritório não está desqualificado para esses casos por interesse ou relacionamento. Os advogados da família Brooks expressaram desapontamento com o pedido de Willis e a recusa de Carr em nomear um promotor substituto que levaria o caso mais a sério. A decisão de Carr foi uma surpresa e, posteriormente, Willis avançou como uma tentativa de se retirar do caso, e os advogados de Rolfe moveram para rejeitar as acusações contra seu cliente. Foi relatado em 1º de março que Willis havia feito uma petição para que o juiz nomeasse um novo procurador ou autorizar o seu gabinete a contratar um procurador substituto. Em 4 de junho de 2021, um juiz concedeu o pedido de recusa apresentado por Willis e inabilitou ela e seu escritório para processar o caso, sob o argumento de que eles podem ser chamados como testemunhas. Da Geórgia, foi nomeado para processar o caso. Em 23 de agosto de 2022, os promotores anunciaram que os dois policiais não estavam mais enfrentando acusações. O promotor especial afirmou que, com base nos fatos e circunstâncias confrontados pelos policiais Rolfe e Brosnan neste caso, concluiu que o uso de força letal foi objetivamente razoável e que não agiram com intenção criminosa. Reações: manifestantes se reuniram no local do tiroteio a partir de 12 de junho de 2020. Em 13 de junho, indivíduos atearam fogo ao restaurante Wendy's do lado de fora do qual Brooks foi baleado, bem como a vários carros próximos, e quebraram uma câmera de televisão. Natalie White, que se acredita ser a namorada de Brooks, foi acusado de incêndio criminoso de 1º grau relacionado ao incêndio no restaurante. Os protestos continuaram na área ao redor do Wendy's. Houve problemas com manifestantes armados fechando ruas adjacentes com barreiras e, em 4 de julho, uma menina de 8 anos, Secorie Turner, foi morta quando o carro em que ela estava foi baleado por manifestantes. Em 13 de junho, a chefe de polícia de Atlanta, Erika Shields, renunciou. O prefeito Bottoms disse que Shields renunciou na esperança de que a cidade possa avançar com urgência e reconstruir a confiança tão desesperadamente necessária em nossas comunidades. Em 15 de junho, o prefeito Bottoms ordenou que o Departamento de Polícia de Atlanta revisasse suas políticas de uso da força. Em 6 de janeiro de 2021, foi anunciado que Shields se tornaria o novo chefe de polícia do Departamento de Polícia de Louisville, Kentucky. A partir do dia seguinte ao anúncio das acusações contra Rolfe, os policiais de Atlanta alegaram estar doentes para seus turnos, realizando um protesto de gripe azul. As 6 zonas policiais da cidade não responderam às ligações. Na noite de 19 de junho, todos os policiais não compareceram ao serviço na Zona 5, deixando apenas os 3 supervisores.
Devido ao absenteísmo policial, o total de prisões em toda a cidade caiu 71% durante a doença. O prefeito Bottoms disse que a doença foi uma reação a 2 semanas de conflito durante as quais 8 policiais da APD foram acusados criminalmente em 2 incidentes separados, afundando o moral 10 vezes. Em 18 de junho, a Atlanta Police Foundation, um grupo privado sem fins lucrativos, anunciou que todos os policiais da APD receberiam um bônus único de $500 por continuar trabalhando durante a pandemia do Covid-19 e os recentes protestos de George Floyd. Em 6 de julho, a polícia e os trabalhadores do saneamento começaram a remover o memorial de Brooks no local de sua morte. O verniz queimado foi demolido. Em junho de 2022, Rolf e Brosnan entraram como uma ação federal, alegando que foram atacados por Brooks e tinham o direito de usar a força para impedi-lo de uso iminente de força ilegal contra eles.